Fala galera, aqui quem fala é Felipe Carmelo e estamos iniciando mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou dar uma introdução para vocês aprender a estudar o período que é conhecido como Idade Média. É porque quando a gente fala de Idade Média, as pessoas acham, é muito difícil, é muita coisa, né? Eu não entendo Idade Média, é muito confuso, feudalismo, um monte de coisa para tentar entender Idade Média, feudalismo, né? E Igreja Católica com poderes, enfim. As pessoas acabam achando um conteúdo muito difícil, muitas vezes até muito chato por não conseguir compreender como se deve estudar a Idade Média. Mas eu vou mostrar para vocês que é simples, né? É simples você adotar didaticamente um método que, para mim, pelo menos, facilita muito dentro de sala de aula, né? Os alunos conseguem entender com mais facilidade. Então, esse vídeo eu não vou aprofundar em nada, vou fazer uma série de vídeos sobre a Idade Média, isso é importante vocês entenderem, mas esse aqui é um vídeo introdutório para você conseguir dividir os seus estudos acerca desse período. Primeiro ponto que a gente tem que discutir, Idade Média, né? É um longo período de praticamente 1000 anos. Por quê? É um longo período que se inicia no ano de 476 com a queda de Roma, queda do Império Romano do Ocidente, e termina só lá em 1453 com a queda de Constantinopla, a queda do Império Romano do Oriente, ou também conhecido como Império Bizantino. Então esse espaço de 1000 anos foi chamado de período medieval ou Idade Média. Alguns pontos iniciais. O primeiro que vocês têm que entender é o seguinte, vamos quebrar com aquele estereótipo de Idade Média como Idade das Trevas, ou uma noite de 1000 anos, né? Um período de intensa escuridão, que só aconteceu morte, fome e tudo mais, né? Esse estereótipo criado de Idade Média como Idade das Trevas foi o estereótipo criado por aqueles que vieram, aqueles intelectuais e artistas que foram surgindo no final do período medieval, na transição ali para a Idade Moderna, conhecidos como renascentistas, né, o renascimento cultural, que chamaram a Idade Média de Idade das Trevas, uma noite de 1000 anos, tá? Como se nada culturalmente tivesse acontecido, como se não tivesse havido um avanço na ciência, mas a gente sabe que não é assim. Se a gente começar a parar para analisar, as universidades surgem, as primeiras universidades surgem na Europa no período medieval, né? Você tem a patrística, a escolástica dentro da filosofia, a arquitetura gótica, os castelos medievais, né? Uma série de coisas dentro da arquitetura, da ciência, né? Que sim, surgiram durante o período medieval. E outra, estamos falando de um período de 1000 anos, como você vai dizer que nada aconteceu em 1000 anos, né? Então vamos quebrar com esse estereótipo. Agora, passando para dentro desse período, como estudar esse período, né? Então é fundamental você entender como que ele surge, tá? Então, estude muito bem aquele finalzinho, período de crise ali do Império Romano, para entender por que no ano de 476 o último imperador de Roma cai, né? A gente sabe que Roma já vinha cambaleando, já vinha passando por uma grave crise desde o século III, então parecia já iminente que Roma iria cair. E isso é agravado, né, pelas invasões dos povos que eram chamados de bárbaros pelos romanos, porque bárbaro era todo aquele povo que vivia fora dos domínios do Império Romano, que não falava o latim, que não conhecia a cultura romana. Esses povos eram chamados de bárbaros, mas o nome correto eram os povos germânicos, tá? Que geralmente vinham da região ali da Germânia. Então é o nome mais adequado. Esses povos aproveitam o momento de crise de Roma e invadem o território, né? Uma permanente guerra, né? Roma conquistou muitos territórios, claro, com muita guerra. E esses povos queriam adentrar, conquistar novas terras também. E acaba que no ano de 476 o último imperador romano cai para um desses povos. Agora, eram diversos povos que entram em Roma naquele momento, durante aqueles séculos, tá? Diversos, visigodos, ostrogodos, alamanos, vândalos, enfim, uma série de tribos germânicas que muitas vezes eram inimigas entre si. Tá, e como que eu estudo a Idade Média, né? Então a Idade Média, ela é dividida, você tem que estudar ela de uma forma dividida. De uma maneira didática, você tem que dividir, ela já é na verdade dividida em dois grandes períodos, didaticamente. O período conhecido como Alta Idade Média e o período conhecido como Baixa Idade Média, nessa sequência. Tá, então fica simples, a primeira metade, ou seja, mais ou menos aí os 5 primeiros séculos, ou seja, os primeiros 500 anos de uma totalidade de 1000 anos, é conhecido como período da Alta Idade Média. Tá? Então você pode colocar aí do século V até metade do século X
Alta Idade Média. E da metade do século X até o século XV, né, o século XV, você chama de Baixa Idade Média. Eu vou colocar uma imagem na tela para vocês entenderem, já ter uma ideia, uma introdução do que divide esses períodos, tá? Os principais acontecimentos da Alta Idade Média é o seguinte, então é esse período que esses povos germânicos, essas tribos germânicas, elas estão chegando, tá? Elas estão invadindo ali os antigos domínios do antigo Império Romano do Ocidente e estão se misturando com aquelas populações que viviam dentro do Império Romano. Estão se misturando e estão formando vários reinos. Reinos que vão ficar conhecidos como reinos bárbaros cristãos. Tá? Olha o nome, bárbaros cristãos, porque são reinos híbridos, onde você vai misturar características do antigo povo romano com características dessas tribos germânicas que estão chegando. Tá? Dentro desses vários reinos, o mais conhecido, por exemplo, foi o reino dos francos, tá? Por conta principalmente do Carlos Magno, né? O nome do Carlos Magno, que criou o império ali, né? Criou um império grandioso, o Império Carolíngio, como ficou conhecido ali na Europa Ocidental. Tá? Então, esse é o período da Alta Idade Média, por exemplo, que surge o islamismo como a última religião monoteísta. Tá? Surge o islamismo, o Império Bizantino está lá se desenvolvendo fortemente, Constantinopla, uma grande capital comercial. Então acontece nesse momento também. Então esse período da Alta Idade Média é o período que começa a se formar o chamado modo de produção feudal, ou feudalismo. Começa a se formar, mas é um período longo até o feudalismo se consolidar, até ele ficar formado de fato, mas começa a dar os seus primeiros passos durante a Alta Idade Média. E a Baixa Idade Média? O que muda da passagem? Qual que é o marco que inicia a Baixa Idade Média? Eu não tenho um marco específico, tá? Mas a gente pode afirmar que a transição da Alta para a Baixa Idade Média é um período que a Europa sofre novas invasões. Invasões de quem? Invasões dos famosos vikings, que é um termo geral para falar dos povos que vinham da Escandinávia, que é ali da Europa gelada, dos povos nórdicos, né? Também chamados de normandos, porque vinham do norte. Tudo bem, eram várias tribos também, não tinham uma unidade. A invasão também dos chamados húngaros, nesse momento, durante esse século VIII, IX, X, é o período que esses outros povos estão invadindo a Europa. E também dos sarracenos, os árabes que viviam ali no norte da África. Então esse é o marco que dá essa transição da Alta para a Baixa Idade Média, uma nova onda de invasões que a Europa Ocidental sofre. Tá? E é nesse período de transição da Alta para a Baixa Idade Média que o feudalismo está se consolidando de fato, né? Como uma resposta a esses novos ataques que a Europa sofre. Beleza? E depois disso, o que é importante na Baixa Idade Média? Com certeza o marco mais importante dentro da Baixa Idade Média foram as cruzadas. Tá? Várias expedições militares aí, com uma justificativa religiosa, porém que tinham outros fatores econômicos, políticos e sociais também envolvidos, além do religioso. Foram várias expedições militares aí da Europa Ocidental em direção principalmente à Terra Santa, ou seja, Jerusalém, ali é a região de Israel hoje, né? Região ali do Oriente Médio. Tá? E as cruzadas, elas mudam de vez o panorama na Europa Ocidental. As cruzadas, ao mesmo tempo, elas são o auge e o início do declínio do feudalismo, ou o modo de produção feudal. Por quê? Porque depois das cruzadas, você tem o chamado renascimento comercial e urbano. As cruzadas alavancam o comércio novamente na Europa Ocidental. E aí a gente passa pela crise do século XIV, devido à Guerra dos 100 Anos, a peste negra, um período de muita fome, até que nós chegamos no século XV, com a expansão marítima iniciada por Portugal no ano de 1415, com a chegada em Ceuta. Tá? Então aqui foi um resumo de como você estuda. Então primeiro, divida os dois períodos. Tá? Divida os dois períodos. Segundo, estude a Idade Média dividindo também geograficamente os acontecimentos. Então como assim? A Idade Média. Muita gente, quando pensa em Idade Média, com aquele estereótipo de Idade das Trevas, pensar foi um período de declínio do comércio, né? As relações eram muito agrárias. Isso está certo? Depende. Depende de qual região você está falando.
O feudalismo, ou modo de produção feudal, ele se desenvolveu na Europa Ocidental, tá? Então quando você estuda a Idade Média, isso que eu acabei de falar para vocês, declínio do comércio, uma sociedade bem mais rural, bem mais agrária, isso aconteceu? Aconteceu de fato, durante o período de formação do feudalismo. Isso foi o processo de feudalização, mas isso só aconteceu na Europa Ocidental. E por que eu falo isso? Porque pega a Europa Oriental ali, pega o Império Bizantino. O Império Bizantino continuou com a sua vida citadina, com a sua vida urbana, com o alto comércio. O norte da África ali com o Império Árabe também comercializava demais, tá? Então, quando a gente fala em fechamento das relações comerciais, todo estereótipo criado em cima da Idade Média, geralmente é o que aconteceu na Europa Ocidental apenas. Quando você vai assistir algum filme da Idade Média, geralmente se passa ou na Inglaterra, ou na França, tá? Regiões ali da Europa Ocidental. Então, aprenda a dividir o período, a periodização, e aprenda também a estudar em partes, geograficamente falando. Então, ao mesmo tempo que na Europa Ocidental estão formando os reinos bárbaros cristãos e está acontecendo nessa região o processo de feudalização, ao mesmo tempo você tem ali no norte da África o Império Árabe, o intenso comércio, a mesma coisa no Império Bizantino, com outras características. Constantinopla, uma grande capital ali cosmopolita, uma grande capital comercial, e tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Então por isso que estudar a Idade Média é necessário, para estudar, ter muito cuidado, ter muita cautela, mas não é esse bicho de 7 cabeças. Eu espero ter ajudado vocês, esse vídeo é apenas uma introdução. Nesses assuntos que eu abordei aqui nesse vídeo, eu vou aprofundar em cada um deles nos próximos. Um forte abraço, se você gostou, por favor, deixa o like que me ajuda bastante, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal se ainda não está inscrito. Um forte abraço e até a próxima!